E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Manuel, estou de novo aqui para a gente começar a trabalhar o nosso assunto da segunda avaliação. Então, na segunda avaliação começa com o assunto da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Tá bom? Nesse novo período da segunda avaliação, a gente vai trabalhar as primeiras grandes civilizações da Antiguidade. Para isso, é importante a gente entender o seguinte, que na primeira avaliação a gente falou sobre a pré-história e falou que no final da pré-história os grupos humanos passaram a se sedentarizar. O que é se sedentarizar? É ter um local fixo para viver. Então eles passaram a produzir o seu próprio alimento, a agricultura surgiu, a domesticação de animais também foi possível. Então eles começaram a se sedentarizar, começaram a se fixar no local para viver. Então surgiram os primeiros grupos maiores, os maiores grupos de humanos, as primeiras civilizações. E eu me lembro também que a gente trabalhou a questão da água, da existência da água em algumas regiões. Vamos entender isso. Olha, a água é um bem, né? É o produto, vamos dizer assim, mais essencial à vida. Sem água ninguém vive, né? Você consegue passar alguns dias sem se alimentar, mas sem água você não passa muitos dias não, você morre. Então, para que essas primeiras civilizações, esses primeiros grupos humanos começassem a se sedentarizar, eles precisavam de água. Então, onde havia água para eles poderem consumir e também utilizar na agricultura, esses grupos começaram a se fixar. Então, muito importante a gente entender sobre a região da Crescente Fértil. Então, o que foi a região da Crescente Fértil? Bem, nós tínhamos alguns rios muito importantes ali naquela região da Ásia, da África e da Ásia, na verdade, que é justamente três rios: o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Nilo. Então esses três rios, se você pegar a região banhada por eles, essa região formava uma espécie de lua crescente, né? Então você já deve ter visto uma lua crescente, como é que é. Essa região que ficava lá no Oriente Médio, ela fazia uma espécie de lua crescente, o território, né? Então por isso que os estudiosos, eles deram o nome para essa região de Crescente Fértil, a região onde a produção agrícola ela começou a ser bastante implementada por conta da fertilidade dos rios, da terra e dos rios no caso. Então foi ali naquela região da Ásia e da África que surgiram as primeiras grandes civilizações na antiguidade. Hoje nós vamos trabalhar duas civilizações dessas, que é justamente a civilização da Mesopotâmia, ou seja, a região da Mesopotâmia, e a região e o povo do Egito Antigo, tá? Então vamos começar a falar sobre a Mesopotâmia, tá? Então Mesopotâmia vem do grego, é uma palavra grega, que significa terra entre rios. Então, entre o rio Tigre e o rio Eufrates havia uma região. Essa região era bastante fértil, ou seja, a terra era bastante propícia para a plantação agrícola. Isso por conta também do terreno acidentado. Nós tínhamos a vazante, as descentes dos rios, que possibilitava a questão da agricultura. Então, os primeiros povos ali, que desde a pré-história se estabeleceram naquela região, começaram a tornar aquela região bastante importante. Foi ali que surgiu alguns grupos, alguns povos, que nós vamos ter como destaque na história da antiguidade, como por exemplo os assírios, os sumérios, os babilônicos. Então esses povos, eles viveram nessa região, a região que nós vamos denominar de Mesopotâmia. Voltando, os sumérios, os assírios e os babilônicos principalmente. Nós tínhamos os caldeus, nós tínhamos os amoritas, mas principalmente esses três povos que eu te falei agora. Então qual é a principal característica da região da Mesopotâmia? Como eu te falei, tinha uma dinâmica bastante interessante em relação aos rios. Então esses rios eram utilizados tanto para a questão da agricultura, quanto para a questão de se tomar a água potável, no caso para o consumo humano. E foi nessa região que esses povos surgiram. Por exemplo, os sumérios e os assírios, eles foram responsáveis pela criação da escrita. Conta-se que desde lá da Mesopotâmia Antiga,
nós tivemos o surgimento da escrita cuneiforme. Então a escrita cuneiforme era uma escrita própria daquele período. Foi uma das primeiras formas de escrita característica da Mesopotâmia. Por exemplo, nessa região nós tínhamos muitas guerras por conta de territórios. Os sumérios, os assírios principalmente, eles começaram a desenvolver todo um aparato para guerra. O exército, no caso, o próprio carro de guerra, né? O carro de combate começou a surgir nesse período. A questão também do poder, a religiosidade. E os povos da Mesopotâmia, de um modo geral, eram povos politeístas. E é importante a gente começar a entender o que seria esse conceito. O que é esse conceito de povos politeístas? Poli significa vários e teísta vem de deuses, né? Então, se a gente for pegar a tradução literal da palavra politeísmo, significa crença em vários deuses. Então, olha, como é que é interessante. Hoje em dia, a maior parte de nós tem uma religião, tem uma igreja, participa de uma igreja, e nós temos uma divindade específica, né? Então, o Deus cristão, Javé, vamos dizer assim. Mas na antiguidade, a maior parte dos deuses, aliás, a maior parte dos povos, tinha crença em vários deuses diferentes. Isso vai acontecer, por exemplo, na Mesopotâmia, vai acontecer daqui a pouco, nós vamos falar do Egito, vai acontecer, por exemplo, na Grécia, vai acontecer em Roma. Um dos primeiros povos que se disse monoteísta, ou seja, cresça em um Deus, foi o povo hebreu, que nós vamos trabalhar numa outra unidade. Mas é importante a gente entender isso agora. Politeísmo é a crença em vários deuses. Então, os mesopotâmicos, os assírios, os babilônicos, os sumérios, eles acreditavam em vários deuses diferentes. Esses deuses tinham relação com a natureza, tinham relação com o dia a dia das pessoas. Então, cada deus tinha uma atribuição. Era o deus que protegia a terra, os rios, o ar, a colheita, as próprias pessoas. Então, existia crenças diferentes em vários deuses. Tá bom? Isso era o politeísmo. É importante a gente entender isso, tá? Por conta disso, o governo na Mesopotâmia, ele era um governo chamado de teocrático. O que é um governo teocrático? É um governo onde Deus governa, através dos seus imperadores, dos seus reis. Então, os reis que viviam, os líderes que viviam entre os homens, eles, vamos dizer assim, eram considerados deuses. Então, por isso que a gente diz que o governo era teocrático. Gente, o que é importante também a gente compreender sobre a região da Mesopotâmia, além de ser uma região onde vários povos viveram ali. Nós temos algumas histórias bem famosas desse período. Como, por exemplo, nós tivemos alguns reis, alguns líderes, como, por exemplo, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele era bastante interessado na questão da arquitetura, na questão das construções. Foram construídos vários palácios nessa época. Foram construídos, por exemplo, jardins maravilhosos, bibliotecas também maravilhosas nesse período, onde várias pedras com gravações da escrita cuneiforme eram guardadas. Pessoas de vários locais no mundo vinham pesquisar, vinham interagir com as bibliotecas da Mesopotâmia. Nessa época foi criado um jardim, os famosos jardins suspensos da Babilônia, por exemplo, que foi um jardim que o próprio rei Nabucodonosor construiu para sua esposa, em homenagem, um presente à sua esposa. Então você vai começando a entender que desde a antiguidade nós temos uma estrutura totalmente voltada para o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento arquitetônico, e a Mesopotâmia, no caso, é um exemplo disso, tá? Importante também, existiu um rei chamado de rei Hammurabi. Quem foi o rei Hammurabi? Foi um rei da Babilônia, da região da Babilônia, e esse rei, ele criou o primeiro código de leis escrito que nós temos na antiguidade. É o Código de Hammurabi. O que seria o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi seria um conjunto de leis baseado na lei de Talião. A lei de Talião é a lei que diz que quando você comete algum deslize, você comete algum crime, alguma coisa errada, você deve ser punido
tal como a coisa que você fez. O famoso olho por olho e dente por dente. Tipo, se você é um arquiteto, se você é um construtor e faz uma casa e a casa cai e por algum motivo causa um prejuízo para o dono da casa, o dono da casa pode te causar o mesmo prejuízo que foi causado a ele. Então é o olho por olho e dente por dente. Está no Código de Hammurabi, foi um código de leis criado pelo rei Hammurabi. Então esse foi um dos primeiros códigos escritos e serve de base para muitas das outras leis que foram criadas naquele período. Tá? Outra coisa interessante também nessa época, os babilônicos, os caldeus, os mesopotâmicos de modo geral, eles criaram espécies de construções, templos, que eram os chamados zigurates. Os zigurates, você pode conferir depois no livro, eram espécies de pirâmides, mas sem a parte de cima. Então elas tinham apenas a base da pirâmide, mais ou menos assim, de uma forma mais rápida de você entender. Nesses zigurates eram realizadas a questão de cerimônias religiosas, os próprios deuses que eu te falei ainda agora, eles eram, vamos dizer assim, venerados dentro desses zigurates. Alguns serviam como estoque. Então eram uma espécie de construções bem específicas do povo da Mesopotâmia. Um dos zigurates mais famosos que nós temos da antiguidade é um zigurate chamado de Torre de Babel. Sim, a Torre de Babel lá da Bíblia, né, do livro de Gênesis. Conta no livro de Gênesis que os homens estavam fazendo uma torre para poder chegar aos céus e que Deus confundiu a língua desses homens. Essa Torre de Babel era um zigurate, era uma construção dessas que os mesopotâmicos tinham como uma construção comum para eles, tá bom? Então, gente, é importante a gente estudar a Mesopotâmia por conta dessa contribuição que eles deram para as outras populações, para as outras civilizações que vieram a partir dela, tá bom? Bem, um outro povo da antiguidade muito famoso são os egípcios. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter escutado falar alguma coisa sobre os egípcios, ou as pirâmides, ou os faraós, ou as múmias. Então todas essas especificidades, essas coisas bem comuns dos egípcios, está no nosso dia a dia. A gente vê filmes sobre isso, a gente tem jogos de videogame, tem desenhos, tem muitas histórias, né, que a gente escuta falar sobre os egípcios. Mas quem foram os egípcios? Bem, o país existe, é um povo hoje em dia, o povo egípcio, só que na antiguidade esse povo foi um dos mais grandiosos da história. Primeiro, era uma região, né, banhada pelo rio Nilo. Lembra daqueles rios que eu te falei ainda agora, o Tigres e o Eufrates? O Nilo também era um desses rios muito importantes. Então o Egito ele vivia da cheia e das secas do rio Nilo. Era a partir dessa dinâmica que os egípcios eles plantavam, eles produziam. Foi ali que eles conseguiram se desenvolver. Foram eles responsáveis pela construção de canais de irrigação, por represas. Então os egípcios eram muito bons nesse tipo de construção. Existia o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito ficava aqui na nascente do rio Nilo e o Baixo Egito ficava onde eles deságua no mar. Então, antes do Egito ser grandioso, ele era dividido em várias tribos, que eram chamados de nomos. E os líderes eram os nomarcas, eram espécies de líderes tribais. Existiu um desses líderes chamado Menés. Ele foi o nomarca que unificou o Egito e se tornou o primeiro faraó. Então o faraó, ele é o rei do Egito. Ele é considerado o rei do Egito. O primeiro faraó foi esse nomarca chamado Menés. Qual é a importância do faraó, além de ser o rei do Egito? Ele era considerado o Deus na terra. Ainda há pouco eu te falei que na Mesopotâmia existiam vários deuses. No Egito, a mesma coisa. Então, existia Deus para tudo. O próprio rio Nilo era considerado uma divindade, por tão importante que ele era. Existia o deus Apis, existia a deusa Ísis, existia o Amun-Ra, existia o Sete, o Osíris. Cada deus desse tinha uma atribuição, tinha uma função dentro da sociedade egípcia. Eles acreditavam nisso. Então o faraó, o Horus vivo na terra, o deus Horus vivo na terra,
Ele era uma divindade onde as pessoas veneravam ele de tal forma que ele era considerado intocável, ele era considerado diferente totalmente de qualquer outra pessoa dentro da sociedade. Isso é legal de entender. Então, como eu te falei, o politeísmo egípcio também trouxe a mitologia. Então, eles acreditavam em muitas situações que para a gente é difícil de entender, mas para a cultura deles era algo comum, como, por exemplo, a vida após a morte. Para os egípcios, havia uma vida que você tinha que passar depois que você morria. Então, você morria, você era julgado pelo tribunal de Osíris. Se você fosse digno de entrar para o mundo dos mortos, você passava um tempo nesse mundo, depois você voltava à vida. Só com um detalhe: você voltava à vida no mesmo corpo que você tinha enquanto você estava ali no primeiro momento, vivo no caso. Para isso, o corpo tinha que ser conservado. Daí que os egípcios eles criaram o ritual de mumificação, que é o ritual onde você conserva o corpo através de técnicas, onde os sacerdotes retiravam alguns órgãos do corpo humano, embalsamavam, cobriam com aquelas faixas, e eles eram colocados em sarcófagos ou em túmulos. O próprio faraó ele era mumificado quando ele morria. Só que o sarcófago dele, o túmulo dele, era um túmulo bem diferente, bem especial. No caso, eram as pirâmides. Então, eram nas pirâmides que os faraós eles eram enterrados. Então, eles eram enterrados com toda a sua fortuna, com toda a sua riqueza. Todos os egípcios, de um modo geral, eles eram mumificados. Claro, quanto mais rico, quanto mais importante aquela pessoa era, mais rituais, mais cerimônias essa mumificação sofria. Então, desde o egípcio mais pobre até o mais rico, que era o faraó, todos eles eram mumificados. Até animais eram mumificados. Os gatos, considerados sagrados para os egípcios, eram mumificados também. Olha, uma outra característica legal do povo egípcio era a divisão nas classes sociais. Nós tínhamos, por exemplo, o faraó, que era o líder da sociedade geral, vamos dizer assim. Abaixo dele nós tínhamos os sacerdotes, que eram pessoas responsáveis pelos rituais religiosos e vamos dizer assim, pelo conduzimento das práticas dentro da sociedade. Nós tínhamos os nobres, que geralmente eram comerciantes, pessoas que tinham uma certa condição social. Nós tínhamos os escribas. Os escribas eram pessoas muito importantes, porque eram os únicos na sociedade que sabiam ler e escrever. Então, todas as ações do faraó, as ações religiosas, eram escritas. Nós tínhamos dois tipos de escrita, basicamente. Era o hieróglifo e o hierático. O hieróglifo era uma espécie de escrita dos egípcios, onde eles escreviam símbolos, eles desenhavam símbolos. E esses símbolos, eles representavam ideias. Era uma forma mais rebuscada de escrever. E nós tínhamos também a escrita hierática, que era uma escrita mais comum, ela era mais rápida, era de mais fácil compreender. Geralmente as que eram feitas das cerimônias religiosas. Então a sociedade era hierarquizada, nós tínhamos, como eu te falei, o faraó, os sacerdotes, os escribas, os nobres, e nós tínhamos a população de modo geral, era o povo de modo geral. E também tínhamos escravos. Os egípcios foram um dos povos que começaram a escravizar outros povos. E olha como legal entender isso. Um dos principais povos que os egípcios escravizaram foi o povo hebreu. O povo que está na Bíblia, o povo judeu, vamos dizer assim, o povo que vai se transformar no povo judeu depois. Durante muito tempo, mais ou menos 400 anos, os egípcios escravizaram o povo hebreu. Daí a história do Moisés libertar o povo hebreu da escravidão, que é um assunto que nós vamos trabalhar quando trabalharmos a questão do povo hebreu. Ok? Então, sobre os egípcios, é importante entender isso, a dinâmica do Rio Nilo, a importância que o Rio Nilo tinha para eles, a questão da religião, o politeísmo, a teocracia, que eu te falei que existia tanto na Mesopotâmia quanto no Egito Antigo, era algo também muito bacana de entender, a mumificação, as pirâmides, o Egito sendo um dos maiores impérios da antiguidade, a escrita que os egípcios tinham também é importante você ter em mente, e os outros assuntos vão estar relacionados também
com essa questão do politeísmo, a questão da divisão da sociedade em hierarquia, tá ok? Então é importante agora a gente pegar as atividades do livro para a gente fazer. Eu separei algumas das atividades aqui que eu vou passar para vocês fazerem. Como é que vai funcionar? Vocês vão fazer, claro, vai ter o acompanhamento dos pais de vocês, para vocês estarem trabalhando isso, e nós vamos fazer uma correção coletiva. Depois a gente vai ter uma videoaula ou um outro momento para a gente trabalhar a correção dessas atividades. Então eu vou passar as atividades para vocês agora aqui, tá? Quais seriam essas atividades? Deixa eu só separar aqui o nosso material, justamente para a gente passar a atividade para vocês. Bem, então nós temos uma atividade aqui na página 431, tá? É o jogo rápido. Então no jogo rápido a gente vai ver a questão do país que corresponde à parte da região da Mesopotâmia, vocês vão identificar no mapa. Então esse é o jogo rápido. São atividades bem facinhas que a gente vai passar para vocês, só para vocês observarem a questão do mapa. E aqui no final do livro 1, também nós vamos ter um outro jogo rápido na página 437, que é uma atividade que fala sobre a importância do Rio Nilo para o Egito Antigo. Bem, a gente já falou bastante sobre isso, tá? Então é só você rever a videoaula ou mesmo pegar o livro e trabalhar essa questão, tá? E no final do livro, bem no final mesmo, nós temos aqui as atividades, que fica na página 437, aliás, 439. 439 as atividades. Então começa na página 439 e vai até o final do livro. Então são essas atividades que eu estou passando para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer coisa a gente está disponível nos canais aí que a coordenação vai passar para vocês para estar nos encontrando, ok? Então muito obrigado pela atenção. Em breve a gente volta a se falar. Valeu, pessoal!